Pai do Senhor, meus amados irmãos, que o Senhor possa nos encher da sua graça, né? E que nesse dia nós possamos estar experimentando mais do Senhor. Estamos aqui nesse meio a essa pandemia, né? Gravando mais uma aula, mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Londonai. E dessa feita nós estaremos aqui gravando a lição de número 12, né? Nós temos nesses tempos estudado, temos como tema principal, em busca de um líder, né? E a lição de hoje, ela traz uma afirmativa, né, de que os líderes cristãos são bons comunicadores. E aí fica, de fato, uma pergunta, já nos intriga aí, né? Será que todo líder cristão ele é um bom comunicador? E quando nós falamos de comunicação, imediatamente a gente acaba pensando na questão da fala, né? De você falar. Então, um bom comunicador é aquele que tem uma boa oratória, é aquele que se expressa bem diante do público. E, por vezes, os pregadores da palavra, eles se preocupam muito com isso. Como é que vamos nos portar diante do público, frente às pessoas, qual é a conduta que devemos tomar, quais palavras iniciais devemos dar. Então, quando você fala em comunicar, geralmente você se preocupa muito com essa questão do que você vai falar, né? E a lição ela vem nos trazer justamente algo interessante, né? De que o seu bom comunicador não é simplesmente você ser bom na fala, né? Você expressar, não. Antes ela nos traz justamente a ideia de que para você ser um bom comunicador, acima de tudo, antes de qualquer coisa, podemos dizer assim, você precisa ser um bom observador, né? E você, como um bom observador, naturalmente você consegue, de fato, comunicar, né? Então, nós podemos ver justamente isso. E tem um texto da Palavra de Deus, lá em Tiago 1,19, que diz que devemos sempre estarmos prontos para ouvir e tardio para falar, né? Isso, de fato, é algo muito difícil, você parar e ouvir, né? E sem falar, às vezes, né? E quando isso é interessante de que você precisa ter convicção de que você, como um líder cristão e como comunicador, você precisa ter convicção das palavras que saem da sua boca. Você precisa ter consciência de que as palavras que saem da sua boca, ela vai transformar a vida de outras pessoas. Então, ela pode transformar a vida de outras pessoas positivamente ou negativamente. Vai depender da forma que você vai falar. Então, nós devemos, como líderes cristãos, convidados justamente a estarmos dentro dessa condição, né, de bons comunicadores, nós seguirmos exemplos que poderemos citar, né, que na lição foi tratado, o exemplo, por exemplo, de Cristo, o exemplo de Jesus. E um dos exemplos esses que é de quando Jesus está ali, que fala sobre a questão daquela oferta da viúva. Então Jesus, para falar sobre a oferta da viúva, antes ele
esteve ali, naquele cenário ali, ele sentou-se diante ali do gasofilácio, podemos dizer assim, né, onde as pessoas iam ali depositar sua oferta, e ele, observando a atitude daquela viúva, ele pôde posteriormente estar externando o acontecido com precisão. Né? Nós podemos ver também outros exemplos que foi nos dado na lição, né? Exemplo dos espias que foram ali naquela cidade, né? A cidade de Jericó, os espias ali que foram mandados por Josué, e o texto da palavra de Deus nos diz que eles levaram ali dias ali observando aquela cidade, né? E quando, depois de uma análise, de uma observação, é que eles trazem o relato a Josué, né? Então, temos exemplo, por exemplo, de Paulo, ali na cidade de Atenas, quando ele vai e ele externa ali de que quando, ao andar pelaquela cidade, né, e observando os objetos de culto daquelas pessoas, então ele pôde notar, né, a necessidade daquele público, né, e a palavra de Deus vai nos dizer que ali justamente ele, aí aquele negócio que o próprio Paulo diz, né, me fiz de tolo para ganhar os tolos, né, ele ergue ali o altar ao Deus desconhecido, e através desse Deus desconhecido ele apresenta o Cristo, né, ele apresenta Jesus, e muitas vidas foram transformadas ali. Então, queridos, o que podemos dizer com relação à questão de você ser um bom comunicador, né? De você ser um comunicador, se podemos dizer assim, por excelência. É de que você, como servo de Deus, você deve estar preocupados não meramente naquilo de que você vai falar, naquilo que você vai externar às outras pessoas, mas preocupado com relação àquilo de o que você vai falar, o que vai produzir na vida de outras pessoas. Então você precisa estar convicto dos fatos, para que posteriormente você fale. Nós, infelizmente, nós vemos exemplos de pessoas que acabam ouvindo a metade da conversa e contando como conversa já concluída, e tem entendimentos precipitados, consequentemente passam coisas precipitadas que são chamadas de meias verdades, né? Que acaba sendo uma mentira, né? E isso acaba por vezes destruindo a vida de pessoas. Então nós não devemos esquecermos de que, como servo de Deus, como líderes do Senhor para a igreja do Senhor, nós não devemos esquecermos de que nós temos uma responsabilidade de transmitir o conhecimento, né, de transmitir, né, as palavras, poderíamos dizer assim, depois de analisada, depois de estudada, depois de observada, então ela ser transmitida. E às vezes, querido, você comunicar não é simplesmente, como já falamos, não é você falar. Às vezes comunicar é você também ouvir, né? E acima de tudo você conhecer, né? Você precisa conhecer. Você precisa conhecer o outro. Quando nós tratamos de pessoas, né, podemos dizer assim que às vezes não precisa palavras para que você entenda o que o outro está falando. E ao falar isso, eu lembro de que quando nós temos nossos filhos,
né? Uma das questões que nos intriga, né, quando eles vão assim crescendo, é de que a gente fica imaginando as primeiras palavras, né? As primeiras palavras dele, o que é que eles vão falar, e por vezes só por balbuciar você acaba entendendo alguma coisa, né? E isso nos leva justamente a entender de que você conhece o outro. Então, quando você conhece, por o fato de você conhecer o seu filho, ele não precisa falar, às vezes, as palavras bem detalhadas, né? As palavras bem trabalhadas, né? Você como pai, como mãe, você acaba entendendo, né? E é engraçado porque às vezes está no meio de pessoas e seu filhinho ali fala, né? E as pessoas dizem o que que ele está falando, né? Ninguém entende, mas o seu pai e a sua mãe assim o entende, por questão de quê? Por questão da intimidade. Então, a intimidade ela traz justamente isso, ela traz um conhecimento aprofundado. A intimidade ela traz justamente essa essa liberdade, se poderíamos dizer assim, né, de entender o outro, de conhecer o outro, né? Então, como tema dessa lição, que é de você ser um bom comunicador, o conselho que eu passo, né, para os irmãos e também trago para a minha vida nessa lição é de que nós não devemos estarmos preocupados, queridos, em estar falando simplesmente, né? Captando e falando. Antes de tudo, nós devemos estarmos preocupados em estar conhecendo os fatos. Nós estamos primeiro tendo conhecimento de toda a situação, né, para que posteriormente a gente esteja comunicando, né, a gente esteja levando a quem é de direito, se poderíamos dizer assim, né, aquela comunicação, aquela fala. E o seu pastor, o seu líder, ele precisa de que você também, como líder, você tenha justamente essa convicção, esse entendimento de que a sua palavra que você leva ao seu líder, ela tem uma responsabilidade. E o seu líder precisa entender e aceitar em você, entender de você e ter a confiança de quando você fala, você não está falando por você ter ouvido meramente meias verdade, meios casos e assim está falando aí. Mas antes você pensou, você estudou, você analisou a situação, o caso, para posteriormente você comunicá-lo. Então, queridos, o seu líder ele precisa disso, porque fazendo isso, você estará somando, né, mais ainda com o reino de Deus, né? Então, você e eu precisamos entender de que nós somos responsáveis pelaquilo que externamos. Então não venhamos usar a nossa boca, usar a nossa fala, né, para trazer questões que você não tem convicção, de que você mesmo não tem um conhecimento por inteiro. Às vezes você ouve algo e você acaba passando algo e isso acaba sendo como é que diz, como uma fagulha ali
nas palhas secas, né, numa floresta, acaba incendiando toda uma floresta, né? Eu lembro de uma brincadeira que às vezes nós fazíamos quando criança, né, de uma brincadeira chamada telefone sem fio. Eu acredito que os irmãos, né, cada um também já fizeram essa brincadeira, né, de que você acaba falando uma palavra no ouvido do outro, ali você vai passando ali no grupo e depois você vai ver que no final o resultado dessa fala, dessa conversa ali foi totalmente diferente daquela palavra inicial. Isso é fruto de quê? De que quando você vai comunicando sem ter essa convicção, sem ter essa certeza, às vezes você não viu direito ali. Você acabou entendendo uma coisa que não era, né? E você transmite isso e isso no final acaba trazendo danos terríveis, né? E no reino de Deus não é diferente. Na igreja do Senhor não é diferente. Nós vemos exemplo de ministérios às vezes destruídos, né? E de vidas destruídas, infelizmente por a palavra de irmão, que às vezes não teve sabedoria, não teve essa questão de, poderíamos dizer assim, de responsabilidade, né, com a sua fala, que acabou transmitindo algo que não era verdade. E isso acabou destruindo a vida de outra, ministérios são destruídos, como falei, né, por essa questão de você não ser, de fato, um bom comunicador. Então, o que a lição nos traz é de que, fazendo uma síntese, é de que você, para ser um bom comunicador, você precisa, de fato, conhecer os fatos. Você precisa conhecer a situação. Você precisa, se você vai comunicar sobre uma pessoa, por exemplo, você precisa conhecer aquela pessoa para que você testemunhe daquela pessoa. Se você vai comunicar sobre uma situação ou um acontecimento, você precisa conhecer de fato daquele acontecimento, daquela situação, para que você assim o transmita, né? Se você vai comunicar sobre qualquer outra situação, você precisa conhecer para que posteriormente você possa estar transmitindo, né? Estar falando, porque uma vez que a palavra foi dita, ela não volta mais atrás, né? Pensamentos você pode ter e ele acaba se reconstruindo, ele acaba se remodelando, né? Você pensa uma coisa porque você ouviu algo, mas depois você ouve algo diferente e os seus pensamentos eles mudam, né? De acordo com aquele conhecimento que você acaba tendo sobre tais questões, né? Mas as palavras não. As palavras, uma vez falada, elas não voltam mais. As palavras, por isso que o texto que eu citei anteriormente, lá em Tiago, que estejais sempre prontos para ouvir e tardio para falar, é um texto que nós devemos carregar em nossas vidas. E eu confesso que às vezes eu trago para a minha vida isso e é difícil. É difícil você, de fato, estar sempre pronto a ouvir e tardio em falar. Eu mesmo que falo pelos cotovelos às vezes, né? É meio complicado. Tem horas que eu vou conversar com uma pessoa e a pessoa às vezes quer falar algo e eu já acabo tomando a frente, falando, e isso não é bom, porque o texto da palavra de Deus diz que nós devemos estarmos sempre
prontos para ouvir, né? E tardio em falar. Então, como um bom comunicador e líder do Senhor, né? E líder na igreja de Jesus, a gente precisa trazer, eu preciso trazer esse texto para a minha realidade de vida, né? A gente deve estar se segurando em falar. Mas quando nós viemos falar, a nossa palavra ela seja carregada de veracidade, ela seja carregada de certeza, de convicção, né, de responsabilidade acima de tudo. Porque você entendendo de que a sua palavra ela pode transformar a vida de outra pessoa, você entende com certeza da responsabilidade que tem, né, as suas palavras, né, a sua comunicação. Então, queridos, com base nisso, eu poderia me dizer, né, que você não deve estar preocupado, né, em estar falando. Antes de qualquer coisa, você deve estar preocupado em estar conhecendo. Se você quer de fato comunicar sobre alguém, conheça ele. Conheça esse alguém, observe. Não observar com um olhar crítico no sentido da crítica no pejorativo, mas crítico no sentido da crítica construtiva, né? Uma crítica que você está observando com uma ideia, né? Com a vontade, acima de tudo, de fazer a diferença na vida de outro. Então eu quero te dizer com essas palavras, né? Com essas poucas palavras, de que eu e você fomos chamados por Deus para sermos bons comunicadores, como líderes do Senhor. Então, nós viemos estar nos colocando na brecha, entendendo de que Jesus nos chamou, né, para fazer a diferença onde quer que estejamos. E com certeza faremos a diferença se viemos estarmos observando mais, dando mais ouvido, né, do que está simplesmente falando, né? E quando viemos falar, tenhamos convicção nas nossas palavras, né? Que ela venha carregada de responsabilidade, que ela venha carregada de certeza e temor de Deus, né? Que o Senhor possa nos abençoar, que a sua graça, o seu amor venha sobre os nossos corações e que a cada dia nós venhamos entender de que Deus ele tem um propósito em todas as coisas. Então, queridos, nosso Deus ele tem um propósito, né? Ele teve um propósito em trazer esse tema, em trazer essa lição nesse tempo que estamos vivendo, né? Nesse tempo singular, né? Que estamos passando por essa pandemia, né? E temos essa necessidade de estarmos nos comunicando virtualmente, né? Mas podemos entender também de que Deus ele tem um propósito nisso. E nós temos visto as maravilhas que Deus tem feito na sua igreja, que Deus tem feito, né, no meio da sua igreja. Quando nós falamos antes assim, no meio da igreja, geralmente eu logo na minha mente trazia a questão no meio ali do santuário físico, né? E hoje com esse movimento, quando nós falamos assim, Deus tem feito uma grande obra no meio da sua igreja, a gente consegue assim abstrar mais essa questão da igreja de Cristo, essa igreja, desse movimento espiritual, onde a igreja não é o templo, mas sim as pessoas que se reúnem no templo. Então, nesses dias nós temos vivido essa experiência e temos podido assim glorificar a Deus por isso,
né? Glorificar a Deus porque Deus tem usado de outras formas, né? De outros meios para transformar vidas, né? E podemos dizer aos irmãos de que estamos muito alegres, né? Por vermos vidas transformadas pelas palavras, né? Que têm sido transmitidas por líderes que de fato são bons comunicadores, né? Líderes que têm se preocupado com aquilo que fala, que têm se preocupado com aquilo que está externando, tendo a convicção de que essas falas irão percutir na vida de outras pessoas, né? Que Deus possa estar nos usando, que Deus possa estar trabalhando no nosso coração a cada manhã, né? E que possamos entender de fato de que Deus, Ele tem um propósito em nossas vidas. Então, querido líder, né? Seja de fato um bom comunicador. Que Deus te abençoe rique e poderosamente, em nome de Jesus.